Só lá dentro do campo tá cortando. Tá aí, boa tarde, amigos ouvintes, telespectadores da nossa Web TV L10. Agora 3 horas e 52 minutos, dando início a mais uma transmissão aqui, direto do estádio Oswaldo Rocha. Hoje, participando aqui da narração, cobrindo aqui os amigos Nilton Oliveira, que vai estar em campo, e o nosso amigo Mailson Lopes, que está em Macaúbas e ainda não chegou, né? E agora vamos partir para mais um grande jogo, né, Broca? Isso mesmo, né? O Guarani contra o Real Bahia, né? Os uniformes, né, estão meio que dando para dar uma confusãozinha, dependendo, né, de como você olhar aí, vai dar uma confusãozinha. Mas eu acho que não vai interferir no jogo, né? Porque a do Guarani tem alguns detalhes em preto. Isso. Lembrando a galera que eu estou aqui substituindo, né, provisoriamente os amigos Nilton Oliveira e Mailson Lopes. Vou tentar que eu peço a galera para me ajudar aí, porque não tenho prática de narração, mas vou tentar fazer o possível aqui, viu? Qualquer coisa vai desculpando a gente, né? Porque a gente que tá fazendo aqui no improviso, mas para tentar mostrar as imagens para você e tentar dar o melhor aqui, né? Nesse momento, as duas equipes perfiladas e o hino de Botuporã sendo executado. Tá aí, Broca. Qual a sua expectativa para esse jogo, Broca? Tô com a expectativa de ser um bom jogo, né? Espero ser um jogo bem disputado, né? Não falo na questão de um jogo agressivo, né? Mas um jogo de qualidade, né? Mostrando ali as equipes mostrando sua qualidade técnica, trazendo boas jogadas, né? E se mostrar também, né? Vários gols vistosos, né? Para os telespectadores, a gente mesmo aqui apreciar a qualidade também do nosso futebol aqui, né? Do Campeonato Botuporense. Bem colocado. No apoio todo especial, Broca, de quem, Broca? Fala pra mim aí. Da bomdebola.bet. Tá aí o bomdebola.bet. Você que não fez sua fezinha ainda, né? Isso É só aí. pegar seu celular, fazer a leitura aí com sua câmera aí no. Escanear o QR Code, Isso, né? escanear e fazer a leitura. Acessar o site lá, fazer seu cadastro, né? E jogar com responsabilidade. Não ir por empolgação, né? Mas é uma plataforma muito boa, as cotações boas e agora também tá tendo integrado também o cassino. Igual eu tava falando aqui, eu fiz um depósito de 10, fiz 2 jogos e depois joguei no cassino e tive um retorno aí de um lucro de R$ 30, né? Que eu gastei 10, tirei os meus 10 e mais 30. Que bom, né? Isso aí. Então, o Broca que tem experiência aí nessa plataforma, no bomdebola.bet. A galera que quer participar é só pegar seu celular, fazer a leitura, né? Com a câmera aí no QR Code, tá no cantinho da sua tela aí, o cantinho, para nós é o canto esquerdo, na Isso, tela é o canto direito, não é isso? isso no canto inferior esquerdo. Canto, exatamente, o Broca falou bonito aí. Tá aí, mais um belo jogo aqui no nosso campeonato. Ô Broca, a questão é o seguinte, o Guarani que tem muitos bons jogadores, tem uma equipe muito forte. Eu creio que deve até poupar para esse jogo. Você acha que o Guarani vai entrar com força máxima nesse jogo? Eu acredito que pode ser que não, mas eu acho que deveria, né, para garantir seus pontos, né, para não passar sufoco, dependendo do outro jogo, ninguém vai saber, né, igual falar, né, o jogo é jogado, é um jogo imprevisível, ninguém tem aquela O Vila Real perdeu no primeiro jogo, né? perdeu isso. Então, ô Broca, eu falei essa questão porque eu vi os jogadores titulares indo pro banco, mas acho que só foi tomar uma água porque o tempo tá quente, tá abafado, né? Então, só foi dar uma hidratada ali, já retorna para campo. Você tá vendo o Maciel, que é um dos destaques desse meio campo aí, já tá retornando para o Rian, que não foi titular na primeira partida, né? Ficou no banco. Você nota ali que já tá no time titular. Igual eu falei, né, o time do Guarani deveria vir com jogadores titulares, né, para tentar matar o jogo, né? Sei que pode ser que aconteça um jogo truncado, né? Porque também a equipe do Real Bahia também não vai vir para brincadeira, né? Vai tentar garantir seus 3 pontos.
tem bons jogadores. Eu ouvi falar que na partida passada que eles perderam, né? Que foi. é, Tomaram muitos gols, mas estava faltando jogadores de fora, né? Não sei se vieram hoje, mas tinham jogadores que estavam faltando. E é isso aí, tá? E você tá curtindo aí a transmissão, mais uma. Aí o Hernando brincando aqui, o Maílson tá tomando Danone, o Maílson tá em Macaúbas, uma equipe juvenil aqui de Botuporã. E já tá classificado pra final, né, bro? E isso tá jogando agora, acho que deve estar no segundo tempo. Não Segundo tempo. temos informações ainda, mas está no segundo tempo. Se Isso, aí se classificou. ele chegar no decorrer do jogo, ele assume aqui a transmissão e dá continuidade a esse belo jogo. Mas assim, a Com galera no certeza, né? chat vai ajudando a gente aí, né? Como eu disse no início aí, eu às vezes participo aqui no comentário, mas não tenho essa experiência em narração. Vou tentar fazer o possível aqui, tentar levar para vocês emoção, mas quem vai decidir a qualidade do jogo são as duas equipes que estão em campo. Com certeza, né? E no caso do que eu falei do Real Bahia, né? Tinha umas peças faltando. O Guarani também tem muitas boas peças. Começa também já pelo setor defensivo, né? Tem dois ótimos goleiros, né? Que estão ali, né? Se caso um vacilar, já perdeu a vaga, né? Porque são ótimos goleiros, né? Tem o Hernando, que é um ótimo goleiro mesmo. E o Lei dispensa comentários, né? É um Isso. excelente goleiro, né? Eu acho assim que se fosse um jogo mais difícil, assim, analisando a partida de fora, o Guarani não teria o desfalque do Jefferson, que eu não estou vendo em campo, o Jefferson Negro. Tem outro jogador ali que jogou a primeira partida que eu não estou vendo em campo, é o. Igual eu tava falando, né? Pode ser também. Não, é Tem isso mesmo. a questão do Jefferson Negro, né? Pode ser também que ele tem contrato, né? Com o time, né? Acho que ele joga profissionalmente. Pode ser que o time dele teve que recorrer a usar ele hoje, né? Pode ser algum motivo lá que ele possa estar jogando pelo seu time lá e não pôde vir, né? O Lei tá na reserva. Então, você vê que já tem algumas movimentações no time principal do Guarani. Deixa a escalação chegar que a gente confere direitinho. Mas pelo time que já está em campo ali, eu noto já algumas mudanças, que é a presença do Carlos Júnior, do, do goleiro Hernando. A questão que eu tinha Tem algumas dito, né? movimentações, né? Deveria estar os jogadores titulares, mas também os jogadores de reserva também dispensa comentários, né? São ótimos jogadores, né? Tem ótimas peças. Dá para encaixar, igual na questão mesmo que eu tava falando do setor defensivo, tem a questão do César, se você for ver, né? Quem acompanha ele nas redes sociais, ele não tá jogando agora não só pelo Guarani, ele jogava também pro time de fora, mas agora ele foi contratado pelo time dos Mercenários e outro time agora que me falhou aqui a memória. Para você ver como é que a equipe também tem muita qualidade técnica também, né? E os jogadores sempre estão ali disputando ali Ô, Broca, campeonatos importantes, né? eu até venho falando com o Nilton a importância da Web TV L10 nas transmissões dos campeonatos aqui em Botuporã. Tem dado mais visibilidade para os jogadores e nota-se que os jogadores de Botuporã agora estão indo jogar em outras cidades, né? Em outros times bons, né? Aqui da região. Isso aí mostra como a Web TV L10 tem feito muito bem para o nosso esporte aqui dentro da nossa cidade. Com certeza, né? A questão da Web TV traz uma visibilidade boa. É, Sei que pode ter pontos também que algumas pessoas podem criticar, né? Mas a gente tenta trazer o melhor possível. Não estamos Eu, querendo extinguir o público que vem para o estádio. Porque quem realmente gosta de vir para o estádio, eu acho que ele não vai deixar de vir para o estádio para assistir uma transmissão. Eu acho também que a questão da transmissão, ela veio para ajudar pessoas igual a gente estava falando aqui em off, né? Pessoas que estão morando fora, que são é, filhos da terra, né? Quer apreciar o futebol igual sempre quando vem de férias na questão do São João, Ano Novo, não tem como acompanhar, né? Acompanhar essa questão do campeonato
de Botuporã. Tá aí, o Nicolas chamando a atenção aí pra galera no chat que são 118 pessoas assistindo e só tem 12 likes, né? Então eu peço a galera que, além de assistir, deixe seu like. Se puder, compartilhe o link da partida. Se inscreva. E se inscreva no canal e dê mais visibilidade ao nosso campeonato aqui. Você nota que a partida demorou, enrolou um pouquinho o trio de arbitragem ali. Depois a gente vai estar passando o nome, né? E demorou um pouquinho de iniciar, 4 horas e 2 minutos. Creio que é porque o tempo está claro hoje, né, o pessoal? A partida anterior começou mais cedo, né? Eu acho também na questão também que foi do atraso, né? Tipo, eles... o jogo passado teve um adiantamento se comparado com os outros, mas realmente deveria ter começado 1h30. 1h30 ainda estavam perfilando para a execução do hino. Essa questão que às vezes acontece a questão dos atrasos, né? Pode ocorrer igual tem nas transmissões, né? Acaba no escuro, né? E perde aquela qualidade de mostrar. Tá aí, as duas equipes prontas no meio campo. O juiz já foi ali pegar o seu rádio. O juiz esqueceu o relógio. A Anne veio correndo ali entregar o árbitro principal da partida, o relógio. Bola vai rolar? Paulo Henrique tá reclamando aqui, enrola para começar. No apoio todo especial do bomdebola.bet, do Café do Brocador. Você que estiver interessado no Café do Brocador, só entrar em contato com ele aí, viu? Bola rolando. Muda o placar aí, por favor, tá 1-0 aí, pô. Bola rolando já na lateral pro time do Guarani. Reposição de bola pro time do Guarani. Na bola, o grande. Rian cobrou lateral, o César dominou. Tava tomando um café do Brocador aqui agora. O Rian tocou, recebeu bola na linha lateral, saiu. O microfone desligou aí. Arremesso lateral pro time do Real Bahia. O Guarani já retoma, o Mateuzinho tentou o cruzamento na área, chegou a defesa. O goleirão dominou, pegou. Fácil, quase sobrou, hein? E vai repor a bola em jogo, o goleirão. Goleiro Jadson bateu para frente, a defesa do Guarani cortou, sobrou no meio, o time do Vila Real dominou, camisa 17, Tena deu o passe pro Sandro tocou na lateral, bola vai sair, camisa 18 não conseguiu o domínio, lateral, reposição de bola, Nilton Oliveira na bola, vai cobrar, chamou na frente o Eric, tentou o domínio, bateu na mão, né? O Broca tá ali preparando seu microfone. Sai o time do Real Bahia, camisa 8, vai me passando o nome aí pra mim, viu, Túlio? Bateu pra frente, vai disputar no ataque o Anderson contra o Carlos Júnior. Carlos Júnior tá de zagueiro. Lateral pro time do Guarani. Carlos Júnior tá jogando na zaga. Daqui a pouco vamos passar a escalação aqui certinho. O Romário sinalizou saída de bola para o time do Guarani. O Broca o bicho está preparado, já veio com a escalação que me entregou, mas as letrinhas de Broca é bem pequenininha. E aí, Broca, pode falar aí, Broca, me ajuda aí na transmissão. Na questão, igual eu tava aqui arrumando aqui o microfone, né, que acabou aqui a bateria, a questão do que tá começando aqui a acontecer é essas bolas rifadas também, né, mas igual agora o Nilton agora segurou a bola, né? Tá tentando botar a bola no chão, que é o que o jogo tem que ter, né? Aquela bola no chão, rodar a bola, triangular, tentar buscar jogadas, né? Pra depois fazer o gol. Bola na área, subiu a defesa, cortou, sobrou pra Luan, bateu pro gol! Golaço! Gol! Me ajuda aí, galera! Que golaço do Luan! Que maravilha! Ele, o camisa 10 do Guarani, Luan Aras, sobrou no seu pé, à frente da área. Ele não deixa escapar. Repete pra mim, Broca, no replay pra mim, Broca.
A bola já tá em jogo, Broca? O que foi? O Real Bahia não tá querendo perder tempo, né? Não deu tempo para Que colocar o bela replay jogada. pela correria aqui. Mas a gente vai tentar na próxima. Vai desculpando, é porque a correria e o time do Real Bahia, agora o técnico hoje, o Alex, veio, né? No jogo passado não veio. Então, Broca, E a questão, acho que eles começaram rápido porque não quer perder tempo, né? Quer isso. buscar o resultado, não quer perder. Então deixa eu fazer a leitura do lance aqui, Broca. O camisa 5, Rian, dominou essa bola na lateral aqui, ó. Dominou, tentou um cruzamento na área, a defesa tentou o corte e ajeitou para o Luan, livre na frente da área, só finalizar. 1-0 Guarani, como esperado, né? A equipe do Guarani ia para cima e já abre o placar. Vai dificultar demais pro time O Real Bahia. do Real Bahia. Com certeza, né? O time do Guarani é um time muito ofensivo, né? Tem jogadores muito fortes, jogadores criativos, né? Tem o Mateuzinho no caso, né? Tem o Luan, que em bola parada recusa elogios, né? Porque é um cara muito bom. Tem a questão hoje, ó, o esquerdinha. Bola perigosa na área, o Eric dominou, ajeitou, ficou sozinho no mano a mano, ajeitou para fora da área, bateu o Matezinho, grande defesa. Alô, Maílson Lopes, você é oficial, cara. Você tá ligadinho aí assistindo, disse que tá em Macaúbas. Daqui a pouquinho vai chegar aí para fazer a transmissão, a narração do segundo tempo. Pode dizer, Broca. Igual eu tava falando, né? A questão do Luan, tem a questão defensiva, né? O César. Hoje tá com o parceiro que é o Carlos Júnior, que não é zagueiro, mas eu acho que pela qualidade que ele tem, ele pode jogar em qualquer função no campo, né? Que é um cara que é experiente, né? Não só pela questão da idade que eu falo, mas a questão de jogabilidade, tem um conhecimento ali do campo. É um jogador que tem uma visão de jogo muito boa. Tá aí, tentando fazer aqui as configurações no aplicativo. Qual é o nome do app? É o Du. Na arbitragem é o nosso amigo Du. Depois nós vamos passar a escalação, né, Túlio? Tentar fazer a escalação aí. Carlos Júnior dominou, abriu no lado esquerdo para o Nilton Oliveira, camisa 6, é o nosso titular aqui. Ele que é titular no Guarani, titular aqui na transmissão. Tocou pelo meio, nosso amigo Maciel domina o camisa 21. Abriu na ponta direita o César, viu bonitinho sozinho. O grande lateral, o camisa 5, Rian, vai tentar o cruzamento, levantou na área. Corte da defesa, domina o camisa 10. Tentou um chutão, o Sandro furou, a bola sobrou para o César sozinho. Abriu na ponta direita o Rian, camisa 5. Dominou, virou, girou, achou o Maciel sozinho pelo meio, camisa 21. Abriu na ponta esquerda, Nilton Oliveira dominou, abriu. Tocou para o nosso amigo Ricardo, camisa 8. Ricardo domina, passa para o Carlos Júnior. Carlos Júnior domina, passa para o Nilton Oliveira. O Guarani só no tic-tac, né? O famoso tic-tac do Guarani. Nilton Oliveira achou Luan pela ponta esquerda. Luan tocou no meio, perde a bola. Domina o time do Real Bahia. Tentou um lançamento. Essa bola não tá dando certo pro Real Bahia. 3 zagueiros marcando o Sandro sozinho ali. Vai ficar difícil, né, Broca? Com certeza, né? Essa questão de aquela marcação assim mais apertada, né? Acaba meio que ofuscando ali a questão do ataque, ou meio quando tem aquela marcação dupla. Aí a Leti torcendo pro Real Bahia. A galera do chat pode mandar seu comentário. Daqui a pouquinho a gente vai passar por todo mundo aí. O Paulo Henrique, o Nicolas, o Hernando, o Maílson Lopes e a Leti. Tudo ligadinho aí, viu? São mais de 150 pessoas ligadas. 155 pessoas ligadas curtindo esse jogão aqui. É a segunda rodada do campeonato de Botuporã, não é isso? 18ª. 18ª, a 18ª edição. Tá chegando mais um narrador aqui. Tá aí, saindo com a bola o time do Guarani, dominou o Ricardo, tocou pro Carlos Júnior. Carlos Júnior domina, volta, retorna no Ricardo, Ricardo domina. Toca no Maciel, camisa 21. Maciel enxerga o jogo. Tentou o passe por dentro, perdeu, interceptou a defesa. Dominou o time do Real Bahia, tentou o passe, camisa 10. Chega firme o César, retoma. Olha que bola perigosa, o Sandro vai disputar ela com o Maciel. Maciel sai legal, bonito, fintando com a bola dominada. Sai do campo de defesa o Maciel.
Toca pro Ricardo. Ricardo domina. Olha o jogo. Tenta um lançamento pro Eric. Bola em cima do último zagueiro. Boa. Forte do camisa 2 do Real Bahia. Vai me passando o nome aí. Toca pro camisa 4. Domina. Abre na ponta esquerda. Vai sair no time do Real Bahia. Domina. Abre pro camisa 8. Domina. Abre na ponta esquerda. Dominou. Passou pro camisa 4. O Guarani não tá pressionando a saída de bola do Real Bahia. Bola sozinho, César. Sozinha. Bola do goleiro. Sai o Hernando. Domina. Joga no chão. Já dá o passe pro César. Vem tocando o time. E aí, o que você tá achando do jogo, velho? Esse início de jogo, Brocador? É igual é o que tava se esperando, né? O Guarani é soberano, né? Na questão aí do jogo, né? Eles estão, eu acho que na questão é que eles estão esperando o time do Real Bahia subir, né? Para a questão do ataque, para pegar o contra-ataque, que tem ótimos jogadores. E é nessa hora que conta a questão de marcar o gol, né? Porque tem qualidade e vai atacar. Vem chegando o time do do Guarani. A gente tava fazendo a transmissão do América há pouco instante. Já perde a bola, o Tena domina a camisa 17. Toca pro camisa 18. Tá me ajudando aí, o camisa 8 domina. Depois me passa o nome aí, viu, Broca? O Vila Real vai sair. Misturando tudo. Real Bahia, Vila Real. A complicação aqui do narrador estreando aqui. Alô, Andréia Xavier, aquele abraço na torcida pelo Guarani. Vai saindo o time do Real Bahia, camisa 4, abre na ponta esquerda. Tem um jogador lá fora, Broca, vê pra mim quem é. O Guarani. O Maciel. Mateuzinho. O Mateuzinho tá trocando a chuteira lá fora, né? Isso. Aí vai saindo pro jogo, o time falta. De o juiz mandou seguir, abriu na ponta direita o Rian. E a questão da arbitragem que você pediu aí, né? Que é o árbitro central, o Du. É o Romário, o primeiro assistente é o Carlinhos, o segundo assistente é o Romário e o terceiro que é a quarta árbitra, a Fátima. Aí, aos 10 minutos do primeiro tempo, no apoio todo especial da nossa, do batebola.bet. Bondebola.bet. É o bondebola.bet. Domina a bola na sua lateral direita, o camisa 5, Rian. Abre o jogo pelo meio, buscou o passe Maciel. Maciel olha o jogo, domina, passa por Ricardo. Ricardo abriu a ponta lá, tá sozinho, ó. O time do Real Bahia não tá pressionando a marcação. Rian sozinho abriu, tocou no esquerdinha, camisa 7. Abriu no meio, Ricardo vai pedir o passe de volta. Recebeu, tocou no meio, Luan. Grande antecipação. Camisa 20 do Real Bahia. Nilton Oliveira domina agora. Deu o giro, buscou o passe, tocou no camisa 21, Maciel. Maciel domina, toca no César. César olha o jogo, abre no Rian. O Rian tá tocando muito na bola, né? Com certeza, né? Agora o Rian tá sendo muito acionado pela questão também que ele tem da qualidade técnica do lançamento, né? E eles vão tentar sempre explorar, né? Porque o Eric é um ótimo finalizador, né? Não só em bola parada, chute, mas também no cabeceio, que é o seu ponto mais forte. Isso, o Nilton Oliveira tenta o passe no Maciel, não conseguiu dominar, a bola sobra pro time do Real Bahia, camisa 17, Tena sai um passe, acha o 22, bom domínio. 22 não, o 8. A galera tem que ajudar aí, né, Brocador? Olha o esquerdinho, achou a bola, dominou, só o zagueirão caiu. Que é isso? Que é isso? Já dizia o Maílson Lopes. Que é isso, Brocador? Perdeu o equilíbrio ali, né? Mas conseguiu se recompor. É isso aí, acontece. O Luan dominou no meio, tentou o passe pro Ricardo, perdeu a bola. Voltou o Nilton Oliveira, ficou nervoso, que ele passou sozinho aqui. O Ricardo pelo lado esquerdo dominou, tá procurando uma opção de passe. Surgiu o Luan, tentou receber o passe, achou. Boa triangulação do Guarani. Chega firme a defesa, rouba a bola, nada, não foi nada. Domina o Sandro. Juizão não deu uma ulha. Que isso? Perigoso ali, né? Exatamente, o Carlos Júnior achou o Rian sozinho nessa ponta. É essa questão que eu falo, né? Que conta a experiência, né? Você vê a visão de jogo, né? Exatamente. O Nilton Oliveira esperava o passe aqui e aí desistiu da jogada, mas o time do Guarani, ele força a jogada mais pelo lado direito, né? Porque tá achando muito espaço, o Rian tá sozinho lá. Com certeza, né? É a questão que eu falei, né? Acho que o Real Bahia tá faltando as peças que realmente teria que vir, né? Não veio. Que dá um equilíbrio no time, né? Com certeza, né? Que são jogadores de fora, né? Pode ser que está disputando algum campeonato aí.
E Vem, optaram... vem chegando o time Guarani, abriu. Tentou a finalização esquerdinha. Olha que é isso, meu amigo. Se for 3 para trás, tem que entregar a chuteira, né? Que é isso? Quase um chute fraquinho do esquerdinha. O zagueirão se complicou ali, mas o goleirão pegou fácil. É a questão do nervosismo, né? Com medo de errar e acaba errando. Porque o time do Real Bahia realmente está precisando do resultado, né? Tá com um saldo negativo muito alto devido à goleada que sofreu no jogo anterior, né? E contra o time do Guarani, ele sabe, se vacilar, vai tomar mais gol, né? Você vê que na oportunidade que o Luan teve de fora da área, ele não desperdiça mesmo. O time do Guarani tá com a bola no chão, tá evitando correria, né? Eu acho que é por causa da temperatura. Vem chegando pela ponta direita, o Rian tentou o cruzamento. Ui, forte demais. Bola para a linha de fundo. Tiro de meta, reposição de bola. Time do Vila Real. E o chat, como é que tá, Real Broca? Bahia. Questão que o Paulo Rink falou aqui sobre a questão da demora. Foi o que a gente estava falando, né? Teve aqui o Hernando falando se tem café. Tem aqui o achocolatado, né? Que a gente sempre faz aqui. Teve o Mailson Lopes. A Leti torcendo aqui pelo Real Bahia. A Andréa Xavier torcendo para o Guarani. E teve aqui Gleiciane Sobrinho dando uma boa tarde aqui. Falando vamos que vamos. É isso aí. Lembrando a galera que pode fazer seu comentário aí. A gente vai estar mandando um alô para vocês, viu? Hoje eu tô na narração aqui porque o Nilton Oliveira, nosso titular, tá jogando. O Mailson Lopes, que faz transmissões aqui também. Podemos dizer que é um titular também, né? Tá fazendo tá disputando um torneio em Macaúbas. E aí coube a mim tentar fazer aqui a narração dos jogos, coisa dificílima, né? A Darlene Jesus, bora Guarani! A galera forte do Guarani A aí gente que no chat. tá meio que no improviso aqui, né? Pra tentar mesmo mostrar mais as imagens, né? Porque na questão como teve a falta do narrador, né? Que é o Nilton Oliveira que está em campo. Teve a questão do Mailson Lopes que está também um compromisso também, né? Com o seu time lá. E graças a Deus, né? Por mérito tá disputando a final. Espero que seja campeão, né? Que vai trazer mais uma vitória para a nossa cidade, né? Aí chega o Nilton Oliveira, domina pelo lado esquerdo, vai procurar um melhor passe, abriu na grande área, o zagueirão tenta cortar, sobra pro goleiro livre, sai jogando pelo lado esquerdo, vai saindo camisa 3. A escalação não chegou não, né, Túlio? Agora sim, agora ficou fácil. O camisa 3 aqui é o Carlos Júnior. Ué, Carlos Júnior? Não. Virou. Aí eu olhei o Guarani, né? Achei estranho aqui. Aí domina o Luan, camisa 10. Toca no Ricardo. O time do Guarani a gente conhece, né? É só o time do Real Bahia que eu conheço alguns jogadores. Vem chegando o Mateuzinho, domina, faz o corte, procura o passe. Acha o Eric, tentou ajeitar o Mateuzinho. Tira, sobra pro Eric. O Eric abre na ponta esquerda. Esquerdinha finalizou pra fora. Hein, Broca? A galera tá aqui no chat, o Dionísio falando que vai ser 6-1 pro time do Guarani. Será, hein, Broca? 6-1 pro Guarani, Broca? Eu acho que pode ser que não chega a isso, né? Porque dependendo, igual estamos percebendo, né? O time do Real Bahia tá tentando se fechar mais, né? Porque sabe que pode correr o risco, né? Mas apesar que a questão da zaga tá muito apareceu mais uma falta que corre o risco até de cartão. Exatamente, falta perigosa ali, o camisa 4. Vou olhar aqui na lista aqui. O camisa 4 é o Denilson. Denilson cometeu a falta, tomou cartão, Túlio? Não chegou a tomar cartão. Não, o juizão Du não deu cartão amarelo no Denilson. É porque sempre Du tenta preservar por caso de risco maior mesmo, né? Tentar evitar os cartões, mas quando ele começa também a soltar os cartões também, a galera começa a baixar os Na ânimos. bola, Luan partiu, bateu. Olha o perigo, o goleirão. É esperto. Defendeu, já olha pra frente e tenta uma reposição de bola. Ô, Broca, eu tô achando que o time do Real tá descartando a bola muito fácil.
Toda hora tá no pé do Guarani, né? Essa questão que eu falei pra você, né? Eles estão tentando deixar o Guarani mais na questão do ofensivo do Guarani, né? Não tá querendo deixar o Guarani atacar muito a sua equipe, igual teve o caso do goleiro, né? Tentou segurar ali ao máximo ali para lançar a bola, já lançou para frente para ganhar mais um tempo, né? Para não É a correr famosa risco. cera, né? Isso. Isso, o time do Real Bahia, que já não vem de um bom resultado, perdeu na primeira rodada. Você lembra o resultado, Túlio? Perdeu de 7-1 pro Salão. Já tá com um saldo muito ruim. Saldo E de menos assim, 6, né? assim, eu não sei, como eu não conheço os grupos, mas eu creio que o Real Bahia tá num grupo que tem rebaixado, né? Isso. É, Porque tem um grupo que não tem por desistência, né? O time do nosso. Vitorinha. Não foi a equipe do Taquari. Isso. Agora lateral pro time do Guarani, Nilton Oliveira na bola, abriu, tocou pro Carlos Júnior, cobrou arremesso pro Carlos Júnior, domina, abriu no lado direito, o César domina, já procura o passe, olhou na frente, Rian sempre sozinho, domina, olha pro campo de ataque, tem opções, tem Ricardo, tem esquerdinha, ele abre a bola no esquerdinha, tá voltando a devido um bom tempo parado, né, o Isso, esquerdinha, né? Não, problema na coluna. é um problema sério, né? Mesmo assim, você vê que pela força de vontade que ele tem, né? E a qualidade técnica não afeta tanto, apesar que o ano passado, né? Ele estava como auxiliar técnico ali, né? E dava pra ver a vontade dele, né? De voltar a jogar os campeonatos aqui Ô pela Cid, nossa cidade. confere pra mim aí se esse Vavá é o grande jogador aqui do time dos professores. Isso mesmo. Deixando aquele abraço, grande amigo, bom jogador, o cara joga demais. Irmão do Sansão, o Irmão de Sansão. Vavá. Aquele abraço, Vavá. Vai desculpando aí, Vavá, que a gente não é narrador, não, viu? Nós estamos tentando, no improviso aqui, levar essa partida pra vocês, viu? E a questão também do Real Bahia também tem peças que você vê, né, que foram alteradas ali, né, de diferença do campeonato passado, né? É, tá faltando muitos jogadores, a questão tem Vai chegando o Guarani, o Rian na linha de fundo, cruzou, vai sobrar pro esquerdinha, bateu pra fora. Prossiga, a prossiga. questão do Fábio, que eu acho que está trabalhando fora, né, para São Paulo, que era o volante, um ótimo jogador, o Jânio. É, tem vários jogadores, né? O Edmilson que saiu do Real Bahia, né? E foi para o Santa Clara. Perdeu muitas peças. O Júnior, que agora está, acho que no Flamenguinho, se eu não me engano. E o Real Bahia acabou perdendo muitas peças Pra, importantes ali, né? Que se tivesse aí, encaixaria bem na questão ali que tem o Mazinho que joga muito bem, o Tena é um jogador ali mediano, mas sempre tá ali, quando precisa ele se destaca. Tem a questão do Ney que saiu do América, foi para o Real Bahia, né? E tem vários jogadores ali que o campeonato passado eram os reservas, entendeu? isso, e o que eu noto no time do Real Bahia é que o Sandro na frente fica muito isolado. Entre três zagueiros fica difícil criar jogada, né, Broco? É a questão igual do outro jogo passado, né? A questão do América, né? Tava com o número 14, que eu esqueci agora o nome. Acho que é o Pita. E depois se machucou. Aí entrou o Lucas, né? Que é um ótimo jogador. Teca, foi o Teca, desculpa, o Teca. Porque ele também é um ótimo jogador, né? Mas eu acho que ele, na questão, igual você falou, né? Que ele se destaca mais na volância. Né? Um jogador Isso aí. de área. O Sandro, para quem não sabe, é reforço do time do Real Bahia. Ele que joga na equipe do Taquaril, que foi uma das equipes que não participou do campeonato. Foi uma das equipes que desistiram, Desistiu. né? E foi fragmentando, né? Alguns jogadores foram pro Real Bahia, Isso. outros foram para Salão. pro América, foi pro Salão, teve também pro Vila Real, Morro do Giral. Morro de Giral. Aí foi fragmentando o time, né? Como não sei se foi por alguma questão de falta de alguns jogadores que poderiam ali estar ali para completar, eles acabaram desistindo. A gente não sabe dizer, né? Mas faz muita falta. Que eu acho também que era um dos times também que destacou o ano passado, né? Não tinha no papel assim, se você fosse ver a questão de jogadores de nome assim bem conhecidos, né? Mas tinham jogadores ali que sempre jogam bem, que é a questão do Ô, Broca, Wilson.
Um jogador que você vinha destacando ali, tá caído em campo, o Ney, camisa 5, né? 5. Tá caído em campo ali e foi sozinho. Eu acho que ele sentiu alguma contusão muscular. Eu acho que sim, né? É a questão do desgaste, né? Pelo calor que a gente fala, né? Você vê que alguns jogadores estão tentando se preservar ao máximo ali, né? Se segurando ali, mas não tem jeito, né? Igual o time do Guarani busca muita intensidade, vai fazendo com que os jogadores acabam cansando, não só do Real Bahia, mas do próprio Guarani também. Tá aí, Broca, o Vavá gostou da nossa parceria aqui. Ô, Vavá, é o que eu te falei. Os titulares Maílson Lopes e Nilton Oliveira não estão presentes, então vamos tentar tocar aqui, jogar o barco. A galera conhece o campeonato nosso, sabe da qualidade de imagem, transmissão, de áudio, né? Sabe muito bem. E assim, tô aqui para ajudar, tô fazendo parte agora da equipe da Web TV. Quando não é aqui nos comentários, eu tô aqui na parte interna, aqui cuidando das atualizações, né? Isso, né? Na questão ali já substituiu o Ney, né? Que sentiu, acho que alguma, alguma complicação ali no músculo, né? Entrou o número 11. Agora eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas é um jogador que agora acho que ele já vai para a parte ofensiva, que ele é o atacante mesmo, que eu tava sentindo falta dele ali, de ver ele ali jogando, né? Que o que tava faltando ali era um jogador, né? Mesmo que ele não é um jogador muito veloz, mas acho que da técnica mesmo. Vai chegando o time do Guarani, esquerdinha dominou, achou um passe, acho que tá impedido, não, Broca? Tava impedido. Bandeirinha não sinalizou, eu achei que estava impedido. Vai saindo pro ataque o camisa 10 do time do Real Bahia. Mazinho. É o Mazinho. Nilson Mar. Niliosmar. E aí, Coutinho falando aí, né? Chegou Olha aí. o Coutinho, boa tarde, Coutinho. É Aí outro sabe, jogador, cara. outro jogador que tá faltando falta aí no Guarani também, né? Que é um dos jogadores aí de destaque aí na questão ofensivamente aí Hein, do Broca, time do Guarani. mas o Coutinho, ele só aparece aqui em jogos decisivos. O Coutinho é o cara, bicho. Aí joga demais. E assim, Coutinho, tá faltando você aqui também nas transmissões, né? Tá fazendo muita falta. Isso mesmo, né? Grande Fazer parte abraço. da equipe. Grande abraço. Continue aí na- nos comentários aí assistindo o nosso jogo. Brocador joga duro aqui, viu, bicho? É o homem do café. É o café do brocador. Agora são exatamente 25 minutos de jogo. O time do Real Bahia domina a bola ali pelo setor defensivo, chuta pra frente. Tem que botar a bola no chão, né, Broca? O time do Real Bahia tá tentando chutão todas as vezes. Eles estão tentando, na questão, igual eu falei pra você, eles estão tentando botar o time do Guarani pra ficar o mais longe possível da questão de ficar atacando, né? Vai Bem- rifar a bola pra tentar. O jogo vai ficar feio, mas não tem Olha o jeito. Eric conseguiu um giro em cima da defesa. Ia tentar um passe ali no Mateuzinho. Mas a defesa conseguiu o corte e o goleirão já tá com a bola no pé. Então, Braga, faz sentido o que você tá falando. Eles querem manter o Guarani mais distante da sua. Do seu setor campo, né? Do ofensivo, seu né? setor lá. Porque eles sabem que quando o Guarani for atacar, vai causar muito dano para eles ali, né? Questão de desgaste dos zagueiros laterais, porque o time tem a força física, igual eu falei para você, ó, já aconteceu mais outra falta Tá ali, aí, né? mais uma falta no Ricardo, que tentou dominar essa bola e sair livrinho ali, né? É, essa questão que eu falo, porque o time do Guarani tá tentando botar mais a bola no chão, mas eles estão tentando oscilar mais a bola, jogando para cima para tentar matar mais jogadas. Coutinho prometeu aí, viu? Disse que vai aparecer aqui nas transmissões também. Olha que bobeira. Uma falta que não ia, no início não ia dar em nada. Olha aqui. O que o zagueiro fez ali, Broca? É onde acontece o perigo, eu falo, né? Tem que ter muita atenção, né, Broca? Isso, porque acaba um lance ou outro, acaba. Olha que bobeira do zagueirão, tentou proteger pro goleiro, sobrou pro Mateuzinho, finalizou. Não é pênalti, viu? Tava muito próximo da jogada. Vai sair no camisa 10, o Mazinho deu passe pro Santos, camisa 6, sentou o drible. O Ricardo cortou mais um chutão pra frente. Aí Daí. fica fácil pra defesa. Carlos Júnior e o César saem jogando. Muito fácil ali, né? Dominou, botou a bola no chão. O César abriu pro Rian, camisa 5, dominou, olhou pro meio. Achou o Maciel sozinho. O Maciel dá um passe, busca o passe no esquerdinha, camisa 7. Tentou abrir a bola, ponta direita, pro camisa 5. Agora ele abriu, tocou para César. César dominou, tocou no Rian. Rian tocou pro esquerdinha, fez a tabela, saiu linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Jogou na área,
Chegou o Eric de cabeça, não conseguiu o toque. O Tena cortou, jogou para lateral. Que bola perigosa, né? O zagueirão não subiu, deixou o Eric sozinho. É a questão da falta de atenção, né? Que não tá tendo ali aquela comunicação, né? Que é dito, né? Aquela comunicação entre ali os zagueiros, os laterais ali, não tá tendo aquela falta de cobertura, é onde que acaba que vai acabar pecando ali o time do Real Bahia e vai Isso acabar aí. causando mais um gol. Mais uma falta ali na ponta esquerda da área, próximo da área, viu? Camisa. Fernando, eu acho. O Fernando fez a falta em cima do Mateuzinho. Bola na área é um perigo, viu? Time do Guarani. Na bola aérea tem o Eric, tem o Ricardo, tem o Nilton Oliveira. Nilton Oliveira tem seus 2 metros e 4. É da altura de Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, né? Bem alto. E ele é corintiano, doente. O LM falando que o jogo tá muito feio. Bola perigosa saiu, o Du vai dar escanteio. É a questão que eu falei, né? Que tipo, o time do Guarani vai tentar buscar a bola no chão, mas como o time do Real Bahia tá tentando segurar o resultado que já tá tomando um gol, né? Pra não ter um saldo O Broca. mais negativo, vai acabar afetando isso. Eu acho que o Guarani tá levando a partida como se fosse um jogo muito fácil e não tá arriscando muito, então achando que vai fazer o gol a qualquer momento, né? Tem essa questão também. Mas eu acho mais que é por causa também das alterações dos jogadores que já estão acostumados a jogar titular, disputando ali. Eu acho Exatamente. que isso também acaba afetando também. Esquerdinha bateu escanteio, o zagueiro cortou, mais um escanteio, o Guarani, esquerdinha levanta na área, tentou de cabeça, olha o gol! Ah, o juizão assinalou falta. Gera falta de ataque. O Broca, eu achei que esse lance foi normal, mas o juizão apontou falta ali. Eu também achei que foi trombada entre os dois jogadores ali do Real Bahia, mas ele assinalou falta de ataque, né? São 130 pessoas curtindo a nossa transmissão. Realmente foi um choque entre os dois zagueiros. O juizão assinalou falta, não entendi. Agora são 30 minutos do primeiro tempo. Segue Guarani 1, Real Bahia 0. E assim, Broca, o jogo tá daquela forma. O Guarani tá achando que o jogo é fácil demais. O time do Real Bahia não arrisca. Vai chegando o Guarani, tentou o passe esquerdinha. Eric dominou, virou, girou. Tira a zaga. Que belo giro, hein? Nesse Esse caso, sozinho. o Eric, eu acho que ele brincou demais, né, com o lance e poderia ter matado o jogo. Que bela defesa. Defesaço. Esquerdinha finalizou de fora da área. O goleiro não tá esperando não, né, Broca? Não esperava, mas é a questão que eu falo, né? A esquerdinha tem muita qualidade técnica. O time em geral do Guarani, né? Tem uma qualidade técnica muito boa. Mesmo com muitas mudanças aí no time, né? Com certeza. Mas é essa questão que eu falo também, a questão do Eric, né? Você pode ter certeza, se fosse uma coisa que Ô, Broca, mas ele eu vou... quisesse ali matar aquele lance ali, fazer o gol, ele faria. Mas eu acho que ele brincou Eu demais vou, ali eu no vou lance. te falar como um centroavante que eu já... Olha o Nilton Oliveira! Quase. Ele prometeu 2 gols hoje, né? Eu falei com ele aqui pirraçando, né? Que ele tomou uma chocolatada aqui antes de jogar. Ele falou que dava energia. Eu falei, no mínimo você tem que tentar fazer pelo menos 2 gols. Se o Mas Nilton- a gente falou brincando aqui, Se né? o Nilton Oliveira faz esse gol, hein, Brocador? Ele ia pirraçar você na transmissão, hein? Ah, com certeza. Ô, Broca, a questão é o seguinte, o time do Guarani tá achando que o jogo é fácil. E o Real Bahia não arrisca nada. Não arrisca, mas é a questão que eu te disse, né, Adilson? É a questão do medo de atacar muito e faltar jogadores para ter aquela cobertura e acabar tomando mais gols. Porque eles já estão com saldo negativo agora de -7, né? Porque eles tinham perdido de 7-1 na outra partida e no caso agora tomaram mais um gol, já vai para 7 negativo. E no caso eles estão tentando segurar ao máximo para não correr o risco de ser rebaixado. Sim, aquela hora eu falei a respeito de Eric, né? Por quê? Já joguei de centroavante e aquela jogada eu acho que o Eric fez... Tá impedido. Eu acho que o Eric fez certo. Porque ele no primeiro domínio tinha... o zagueiro estava no lance, dava para fazer o corte. O problema é que o outro zagueiro chegou na cobertura. E aí conseguiu
travar a finalização dele. Eu entendo, mas é a questão que eu falo, né? Como eu falei, que eu acho que ele faria porque quem conhece Eric sabe da criatividade que ele tem na questão de finalização. Ali ele poderia bater de calcanhar, poderia tentar dar outro drible ali diferente, recuar para um parceiro que estaria chegando, né? Essa questão que eu falo. Isso acaba muitas vezes, talvez nesse jogo, talvez não, mas talvez sim. Esse gol que ele perdeu pode ser que num lance pode fazer falta. Eles tomam um empate e acabam ganhando só um ponto na partida, entendeu? É mais ou menos o raciocínio que eu tenho aqui sobre o que eu Isso, vi do lance, né? você acha que era um lance fácil, ainda mais se tratando de um jogador como o Eric, né? Pela E, qualidade dele, sim, isso, e esse gol pode fazer falta lá na frente. com certeza. Isso. Bola na lateral pro time do Real Bahia. Mais um chutão pra frente, fica difícil. São dois zagueiros do Guarani ali, não, de muita qualidade os dois zagueiros. Eles não vão perder essa bola fácil, né? Com certeza. Na questão do Carlos Júnior, igual eu falei, ele tá improvisado ali no lugar do Coutinho, né? Que está aí assistindo a gente. O Carlos Júnior, igual eu falei, eu acho que ele é um jogador assim que ele não tem ali no setor do campo, ele não tem um lugar fixo, que pra mim ele é um coringa. Ele é um cara ali que ele pode desempenhar em qualquer lugar, ou na lateral, ou na zaga, ou no meio de campo, ou de volante. Eu acho que de goleiro talvez não, pela estatura dele. Mas de resto, eu acho que pode ser que sim. Nunca vi ele jogando no gol, né? Mas pode ser que vai que ele destaca ainda mais do que na linha ainda, né? Mas é fácil de entender, porque o Carlos Júnior, quem acompanha a carreira futebolística dele, sabe que ele já foi um jogador que participou de base de time profissional, né? E por pouco não se tornou um jogador profissional. Então, dá para entender ali a facilidade que ele tem de se adaptar em qualquer parte do campo, principalmente ali na linha de defesa, né? Do meio campo para trás. Falta na lateral ali, chegou o camisa 6 do Real Bahia, o Sandro. Não foi o camisa 6 não. Porque o short tá com um número e a camisa tá com outro, né? Número 8. Camisa 8 é o Ednilson. Falta pro time do Guarani na bola. O camisa 5, Rian, preparando para levantar ela na área mais uma vez. Bola perigosíssima. A estatura do time do Real Bahia é baixa, né? Com certeza. Mas a bola foi muito mal levantada. O que tá acontecendo com o Rian, hein? E agora só acertou uma bola na linha de fundo. Foi aquela que acabou saindo o gol do Luan, né? Eu acho que é a questão também que eu falei, né? Pode ser também do cansaço pelo calor, né? A gente não sabe dizer, né? Qual motivo. Mas é igual fala, né? O jogo é imprevisível. Pode ser que algum dia o jogador não esteja bem. Não falo fisicamente, mas pode estar mentalmente não estar muito bem, né? Pode ter acontecido alguma coisa ao decorrer da semana e acaba afetando, né? Mas bola que segue, né? Talvez em algum lance aconteça algum lance que ele faça a gente se surpreender aí, né? 36 minutos do primeiro tempo, vai saindo para o jogo. O time do Guarani Maciel domina, tenta dar o passe no meio, erra, recupera, toca no Ricardo. Ricardo abre pela ponta direita para o Rian, que está participando muito do jogo, por sinal. Partiu o Rian pro ataque, achou um passe no meio pro Mateuzinho, deu um drible fácil, girou, passou, entrou na grande área, vai fazer o cruzamento, bateu pro meio, o goleirão defende. 36 minutos, primeiro tempo, 37 minutos, 1-0 Guarani. É isso aí, Broco. A galera no chat tá quietinha, Broco. O que foi? Eu acho que é porque o jogo perdeu aquilo que eu falei, né? A qualidade, né? Por causa dessas bolas, só bola aérea, vai acabando ofuscando. Agora eles começaram a jogar mais com a bola no chão. Pode ser que aumenta mais a qualidade, mas quando eles veem que vão ser pressionados, igual agora a questão física do time do Guarani, eles vão pressionar bastante. E eles não têm aquele ataque tão veloz, né? Eficaz. Vem chegando o time do Real Bahia, tentou a finalização, o Mazinho perdeu. Já dominou no ataque o time do Guarani, o Eric domina. O jogo tá muito estranho, né? Com não certeza, foi falta, né? não. O juiz, o Du não marcou falta. Parou o jogo, Ele mas não. parou o jogo por causa O Alex, que é treinador do Real Bahia, ficou revoltado, mas o Du não marcou falta. Não, ele só parou o lance mesmo porque o jogador sentiu, mas não houve nenhuma falta. E na questão que eu falei de jogadores que têm
aquela experiência, aquela qualidade. A questão do Mazinho, eu acho que é um jogador que tem muita qualidade. Creio que o time em si, esse ano, não está ajudando muito ele a mostrar a qualidade que ele tem. Eu não falo só na questão da linha, no gol também você pode ter certeza que ele é um ótimo goleiro também. Já vi jogando muito no gol, um ótimo goleiro, mas Falta. na questão do ataque ele é muito bom. Ali, o Ricardo chegou forte agora, cometeu falta, o Du deu falta. O Du que não é um árbitro que não costuma dar cartões no primeiro tempo, eu tenho observado isso. Eu acho que ele é daquela questão assim, mais de conservar, né? Deixar a bola rolar um pouco, mas quando ele vê que os ânimos se exaltarem mais, ele já começa a soltar os cartões para manter o controle do jogo. O Mazinho levanta a bola na área, vai tentar o cabeceio, corta a zaga do Guarani e ficou aquele bate-bate. O Carlos Júnior cabeceou para fora. O Nilton Oliveira vai tentar botar ela no chão. Lançou na frente o Eric, domina. Agora é um contra-ataque, 3 contra 3. Partiu o Eric para a linha de fundo, sozinho. Ninguém encosta. Passou a esquerdinha, pediu na frente. Vai tentar o corte, é tiro de meta. Tiro de meta, acertou o Du. O último toque foi do esquerdinha. Pois é isso. Agora são 39 minutos. E aí, Broca, o que você achou desse primeiro tempo? Eu achei que foi é um jogo meio truncado, mas eu acho que mais que faltou aquela qualidade técnica, né? Pela questão que o time do Real Bahia tá tentando oscilar mais essas bolas no chutão, acaba mais perdendo um pouco da beleza do jogo, né? Se fosse aquela bola mais rolando no chão, aquela qualidade técnica, aquele jogo de mais de contato, aquela dinâmica mais bonita, né? Pode ser que o jogo teria mais aquela visibilidade assim de uma qualidade boa do jogo, né? Melhoraria mais a questão de se assistir. Aí vem chegando o time do Vila Real, abriu na ponta esquerda, Real corta Bahia. o Rian. A bola vai sair pela lateral. O Tena deixa a bola sair, joga pro camisa. Tem que olhar. O short não tá batendo a numeração, não, né? O Fernando cobrou arremesso, a bola já tá com o Carlos Júnior na defesa. Então é assim: o time do Real Bahia pega a bola, entrega pro Guarani. O Guarani toca, mas não pressiona muito. E ficou esse jogo morno aí do primeiro tempo, né? Você vê que a galera no chat tá até... E já tá chegando já aos 40 minutos, né? Com o patrocínio do bondebola.bet, né? Que é o patrocinador aí que tá dando uma força pra gente aí, né? Apoiando a nosso canal, né? Nossas redes sociais aqui. Tá vendo que a gente tá trazendo uma maior qualidade para o futebol da nossa cidade, né? Trazendo aquela visibilidade. E a gente também está tentando trazer aquela credibilidade, né, pelo o nosso futebol aqui de Botuporã, né, mostrar o futebol que realmente a gente ama aqui. O Broco, uma coisa que eu notei hoje é que o Luan Araújo, apesar do gol, ele tá bem sumido na partida. Quase não tá pegando na bola. Luan que tem uma qualidade de sempre cair pelas laterais. Verdade, Genival, toda hora eu falo Vila Real. É porque eu Tá confundindo às vezes. não, eu vou falar por quê. É porque o Vila Real tem sido muito tradicional aqui nos campeonatos. Sempre está aparecendo aí entre os finalistas, né? Aí fica marcado na cabeça da gente. Mas que bom, que bom. Vila Real que é uma grande equipe aqui do nosso campeonato. Então, Broca, voltando ao pensamento meu. O Luan tá muito sumido. Apesar do gol, tá muito sumido no jogo. Você não acha? É, a questão que eu falei pra você, né, o time do Guarani é um time de qualidade, mas eu acho que não é um time de qualidade para ficar jogando bola alçada no alto. É um time que joga com bola no chão e você pode perceber que não só a equipe em si, mas o que destaca mais com a bola no pé, com aquela bola que tá no pé, bonitinha, redondinha, igual você tá vendo ali agora, ó, que ele tocou, é o Luan. O Luan é aquele cara criativo, ele quer a bola no pé para ele fazer aquela criação do jogo, entendeu? Não um cara que quer perder aquela qualidade do jogo ali com chutões, entendeu? Chegou o Mazinho na bola ali, falta. Agora vai sair o cartão amarelo, será? Eu acho que não vai sair não, vai ficar só nessa mesmo. O Rian chegou duro na bola ali, fez falta no Mazinho. O Mazinho que teve a oportunidade de dar o passe pro camisa 11 lá. Camisa 11 que... Adailton. É o Adailton, isso. E aparecendo sozinho lá, e num certo momento ficou até impedimento, porque o Mazinho demorou para achar o passe. É a questão que eu falo, né? Muitas vezes como eles estão com o costume de não achar sempre um jogador ali para
lançar aquela bola, talvez ele não se focou mais em lançar essa bola ou fazer o Agora, passe. você falou sobre Luan, e pra mim, acho que Luan tá sentindo a falta do Jefferson, porque quando o Jefferson tá no time do Guarani, ele pega a bola no meio e sempre chama essa jogada. O Luan joga aberto, a maioria das vezes, e aparece mais no jogo. Hoje ele tá bem sumido aqui pelo meio. Mais uma vez, apesar do gol, eu não tenho gostado da atuação do Luan nesse primeiro tempo. Essa questão que você falou de Jefferson é realmente, é igual eu falei, né? Ele é um jogador que, se eu não me engano, ele joga profissionalmente, acho que segunda divisão. É um jogador que tem muita qualidade. É igual eu falei, o time do Guarani tá aprendendo a se adaptar com essa questão dos passes, né? Bola no chão, não ficar alçando muita bola no alto, entendeu? Cacau Silva, boa tarde a todos participando no chat aí, né? Cacau Silva, boa tarde para todos aqui da Lagoa dos Costa. Ela torce pro Guarani, pediu para mandar aí um abraço para uma torcedora importante, a tia Marilene, esposa de Flávio Brandão. Está aqui em Campo Limpo Paulista. A esposa do Flávio, a Lagoa está aí assistindo o jogo. Um abraço para ela e para toda a galera aí no chat curtindo aí, viu? O Essa Ciro, questão que eu falei pra você, né? De que as transmissões buscam aquele ô Broca, alcance maior, né? Do público. em Broca agora é 44 minutos. O que eu havia dito pra galera aqui que eu tô tentando. Falta perigosa agora, vai sair o cartão, hein, Broca? E isso ali Cartão foi amarelo. uma entrada mais Foi no Sandro, forte, foi o né? Sandro. Isso, foi o Sandro. Hein, Broca? Deixar um abraço aqui pro meu amigo Cido Matos, falando que eu tô mandando bem aqui na transmissão. Olha, gente, infelizmente eu tenho um problema seríssimo de asma. Aqui tem um ar-condicionado e quando eu fico exposto no frio, principalmente aqui com esses 5 graus, 5 graus negativos aqui, né? 5 graus. Fica muito frio, aí Então, acaba perdendo aí aquela a voz qualidade da fica voz, mais né? fraquinha ainda, mas não tem problema. A gente vai tentando levar o E jogo um abraço aí pro Cido Matos, né? Que é pro um Cido dos Matos. melhores pedreiros aqui também da região, né? Verdade. E o Elismar Oliveira, o jogo tá feio, realmente. Esse primeiro tempo não foi um jogo legal. Vamos torcer para que o segundo tempo Não foi aquilo que a gente esperava, esperava. né? Isso É uma mesmo. coisa Boa que palavra. Quantos minutos de acréscimo, Broca, agora? ainda não assinalou, não. Acho que só vai esperar o lance acabar para terminar. Bola perigosa, o César cabeceou. Boa defesa, segura o goleirão. O goleiro é o Jadson, Isso. da equipe do É a questão que eu Real falei, Madrid. né? O goleiro tá segurando, né? Para manter o tempo, para acabar. Acho que o Du vai talvez pedir a bola para terminar, O Du mas já encerrou, não deu 1 minuto de acréscimo. Então, galera, é assim. Termina o primeiro tempo. Se o Maílson Lopes chegar a tempo, né? Vai fazer a transmissão, ele vai a continuar, né? narração do segundo. Se não, vamos continuar aqui a parceria, eu e o Brocador. Mas agora nós vamos tomar aquele cafezinho do Brocador em nome do bomdebola.bet, nosso patrocinador. Encerra-se o primeiro tempo, daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Valeu, vai deixando seu comentário aí.
Aí, galera, retornando aqui para o nosso segundo tempo do jogo entre Guarani e Real Bahia. Segue o jogo 1-0 Guarani. E aí, Broca, o que você achou desse primeiro tempo aí? Moço, eu acho que esse jogo poderia estar melhor, né? O Guarani pecou muito, né, na questão da finalização lá que eu falei do Eric, que ele poderia ser mais oportunista, né, ter matado aquele gol, né, adquirir já mais um golzinho, né, mais um gol de saldo, que pode ser que faça falta depois, né, possa ser que não, mas igual eu falei, né, o jogo é imprevisível, uma hora pode acontecer o time precisar desse gol ou não. A questão do Real Bahia também, que pecou muito também nessas bolas alçadas muito alta, tentando matar o jogo depois que tomou o gol, né? Aí perdeu mais daquela beleza que o jogo tava propício a proporcionar pra gente, né? Tá, beleza, galera. Vamos pro segundo tempo. A galera já nota ali que o time Guarani vem com a substituição. O Raí vai entrar no lugar do Mateuzinho, né? Não tô vendo o Mateuzinho no campo ali. O Raí entrou no lugar do Mateuzinho. É isso mesmo. E vamos ver o que o time, o que o treinador, o Alex, preparou ali o time do Real Bahia. Eu acho que o time do Real Bahia vai permanecer o mesmo, né? Não acho que dificilmente vai conseguir fazer alguma alteração, né? Durante a partida e já rolou a bola. Rola a bola agora no segundo tempo. O Maciel sai com ela ali, acha um passe na direita com o Newton. Newton devolve no Ricardo. Ricardo domina, passa por o César. César acha sozinho aqui. O Rian tenta um passe. Corta, camisa 20. Pega pra mim de novo, Túlio. A escalação. Aí eu ia falar o camisa 22, é o 8. Edenilson que cortou. Sai jogando o time do Guarani pelo lado esquerdo. O Nilton Oliveira domina, acha um bom passe com esquerdinha. Então passa na frente, domina o Raí, que acabou de entrar, né? Esquerdinha, tenta o drible, corta o zagueiro do Real Bahia, sai jogando com o Sandro. Sandro acha o passe pro Tena. Tena dentro do passe, perde, corta, volta, retorna o time do Real Bahia. Perde a bola, cai no pé do Raí. O Raí tenta o drible, achou um passe na linha de fundo. É ele, o esquerdinha ajeita pro Nilton Oliveira. Nilton Oliveira vai arriscar ali, vai. Tentou o cruzamento, saiu uma boa bola, Eric desviou pra fora. Que isso? Quase o Eric faz o segundo do Guarani. O que foi? É isso que eu falo, né? Quando você tem aquela bola no chão, aquela bola que sempre tá triangulando, você tá rotacionando essa bola, tenta buscar uma jogada com criatividade e acaba quase em um gol bem lindo do Eric. Igual eu falei, né? É um ótimo finalizador. Por isso que eu acho que se ele tivesse caprichado naquele lance, ele poderia fazer o gol. Isso, o Broca não está satisfeito com o Eric porque perdeu aquele gol no primeiro tempo. Mas acontece, Broca, é do centroavante. É isso que eu falo, né? Mas é porque a questão que eu não tava, né, querendo desmerecer, né? Igual eu falei, né? A qualidade técnica dele, você já percebe que ele não perderia um gol daquele. Tá aí, Broca, falta pro time do Guarani. O Rian levanta na área. Quem vai ter desvio. Vai sobrar pro Ricardo. Dominou. Deu um corte. Lutou pro meio. Vai sobrar. É ele, o César. O César não conseguiu chegar na jogada. Corta o camisa 18. O Fernando cortou. Saiu jogando mal. Sobrou pro Guarani. Luan dominou na frente da área. Bateu. Corta a defesa do... O pessoal tá dominando e deixando, olha. Eles estão omissos ao ataque mesmo, não tem jeito, né? Chega o Mazinho e dá um chutão, joga pra lateral, bola pro Guarani. O Guarani voltou mais ligado na partida, né? Com certeza, né? Acho que eles viram Escutou o pessoal aí falando. Isso, acho que eles agora já vão vir mais com a sede de tentar matar esse jogo, né? Ampliar mais esse placar para passar sufoco, né? Agora sim, o Guarani tem que buscar um resultado melhor porque o Salão é desse grupo, tem um saldo de gol melhor, né? Com certeza, né? E também pode ser que, consequentemente, né, se o Guarani pegar o primeiro lugar, pode ser que na próxima fase, né, pegue né? Luan levantou a bola na área, saiu o goleirão, tirou da área, sobrou. Vai o César arriscar. Olha, o juizão marcou falta. Falta no Sandro, o juiz Du apontou e
reposição de bola para o time do Real Bahia. Então siga seu pensamento aí, Broca. Sai jogando o time do Real Bahia. Dominou o camisa 3, o camisa 3, o camisa 3. É o Ricardo. Olha que lance perigoso. O Carlos Júnior conseguiu travar o chute. Vai ser escanteio para o time do Real Bahia. Olha, o Guarani não pode facilitar nessas bolas aí. Porque se sobrar esse camisa 11 que entrou aí. O Adailton. O Adailton não tá aqui na súmula, não. Tá. Mas- Ele não tá constando porque ele está reserva, mas Isso. O é Adailton Adailton. achou esse chute e quase fez o gol. Escanteio, o Mazinho na bola, vai cobrar. Levantou no meio, vamos ver quem vai cabecear ela. A defesa ganha. Vai sobrando livre o César. Tira dali, afasta a bola. O tenta o domínio. Fez um trava-línguas, né? É o trava-língua. Ele tentou dominar a bola, não conseguiu. Bola no ataque, o Eric domina agora sozinho. Girou, procurou o passe, virou. Tocou sem olhar para quem era. O Luan não conseguiu o domínio. Sai jogando o time do Real Bahia. O Maciel dominou, deu o drible. Falta. Falta do zagueirão. O Ricardo. O nome dele é Ricardo mesmo. Isso, é Ricardo. Ricardo fez a falta do. Assinalou. Luan tá na bola. Será que o Luan vai arriscar direto? Eu creio que sim, né? Pelo que a gente sempre espera dele, né? A qualidade técnica dele também já. Então- Já tem um jogador do Real Bahia sentindo contusão ali. Sabe informar quem é? Edmilson. É o Dinilson. Luan na bola, levantou no segundo pau, vai cabecear o César, ajeitou para trás e o Nilton Oliveira dominou. Não conseguiu a finalização, caiu no pé esquerdo dele, né? O César continua com a bola, tentou o passe no meio, o Ricardo dominou, ajeitou no Nilton Oliveira, ele vai cruzar essa bola. Levantou na área, tentou desviar, o Raí não conseguiu. Ajeitou o Luan, tocou pro Rian. Chutou, corta a defesa. O jogo ficou bem disputado. O Rian dominou, tocou no Luan, Luan ajeitou. Tocou no Maciel, Maciel retorna o passe pro camisa 5. O Rian que tenta jogar na área. O Rian não está conseguindo acertar esses cruzamentos. Tem errado a maioria dos cruzamentos que ele tentou, Brocador. Teve a questão de alguns erros, mas teve alguns lances também que ele sempre estava ali pressionado. Acho que ele tentou cruzar, mas no intuito mesmo de não perder a bola ali. Domina o Ricardo, achou um passe no meio, o Eric ajeitou, corta a defesa. O Guarani voltou apertando, pressionando muito o time do Real Bahia. A bola volta pro time, o César vai tentar a finalização, mal demais. Assim, o jogo tá fácil pro Guarani, o Guarani tá tendo a bola, mas não tá conseguindo criar boa chance, né, Brocador? A questão que eu te falei, né? Tá faltando aquela criatividade para chegar mais perto da área, para ter aquela oportunidade de ouro, né? Para tentar ampliar o. Reposição de bola do time do Real Bahia. Ela pingou o cara na frente, Carlos Júnior domina, está jogando fácil, toca com o goleiro Hernando. E tá tendo movimentação. Eu acho que vai entrar o número 20, o Duda, no time do Guarani. Camisa 20, Luciano, mais conhecido como Duda. E o Diego, número 19. Diego, que é lateral direito, né? Isso. Nota que o time do Guarani tá revezando demais seus atletas. Falta em cima. O treinador Alex tá revoltado ali. A marcação do Dudu. Mas assim, eu achei que foi falta. E o Vila Real tem que... Vila Real o quê? Real Bahia. O Real Bahia tem que segurar mais essa bola, tem que tentar triangulações e buscar. Mesmo na questão se eles não quiserem atacar tanto, mas tenta cadenciar mais o jogo com a bola no chão, né? Não ficar rifando essas bolas, assim, porque
fica propício ao jogo ficar aquele jogo mais feio, né? Isso, alteração no time do Guarani. Vem chegando aí o camisa 20 e o 19. É o Duda e o pequeno E Diego Diego. vai entrar no lugar do Rian e vai ser o esquerdinha e entrar o Duda. É aquela famosa alteração 6 por meia dúzia, né? Isso mesmo. Troca um meia pelo outro, troca um lateral pelo outro. Isso é tradicional no nosso futebol. Na bola, Luan Araújo, o autor do único gol da partida. Já está sinalizando ele que vai levantar no segundo pau. O César está atento. Olha que jogada interessante. Achou o Diego sozinho na linha de fundo. Tentou o cruzamento de cabeça. Corta a zaga do Real Bahia. Já sai jogando o Mazinho. Acha o Tena sozinho. Lançou na frente o camisa 11. Carlos Júnior tá nela, tirou. O Duda travou. Sobrou pro Real Bahia, camisa 8. Ednilson. Ednilson toca o Maciel. Corta a jogada. Sai jogando mal, sobra. Camisa 11 dominou. O Real Bahia no ataque. Abre a bola no lado esquerdo, camisa 3 é o Ricardo. O Ricardo deu um drible, mas não conseguiu prosseguir na jogada lateral para o time do Guarani. Broca, a galera no chat tá igual o jogo, bem fria, viu? A questão do jogo ficar aquele jogo assim, não tá nem morno, né? Tá frio, acaba não tendo À medida que o tanto sol... o que falar, né? À medida que o sol foi esfriando, o jogo também. Então o jogo tá muito frio. O Guarani tem a posse de bola, mas não finaliza. O goleirão ali acho que só fez umas 2 defesas no final do primeiro tempo. No máximo foi 3 defesas, se não me engano. Reposição de bola pelo Real Bahia, deu um lançamento na frente, é pra defesa, né? Essa bola é pra defesa. Domina o Raí, abre aqui na ponta direita pro Luan. Luan ajeitou, procurou um bom passe. Também não achou, a bola sobra pro Diego. Diego, camisa 19, abre e toca no Luan. Luan domina, procura o jogo, abre, não tem opção, achou. Boa opção, Ricardo domina. Passou o Luan, recebeu, vai tentar o cruzamento. Corta a zaga do Real. Sobrou pro Raí. Deu um drible. Vai finalizar. Bateu na trave. Voltou pro Duda. Sobrou no meio. Eric não conseguiu o domínio. Que isso é pênalti. Pênalti. É pênalti pro time do Guarani. Que infelicidade do zagueiro. Não só do zagueiro, mas também do Raí, né? Que fez uma ótima jogada. Linda jogada mesmo. Cartão amarelo pro zagueiro. Que jogada do... Mas vamos destacar aqui o grande passe que o Luan achou no meio. O Ricardo tabelou. Achou o Raí na frente sozinho. É o que eu estava falando, né? Quando a bola tá no chão, o Luan sempre acha essas jogadas, né? A criatividade dele dentro de campo é sem palavras, né? Você vê que ele acha espaço até onde não tem. E você teve alguma dúvida no lance, Brocador? Não tive dúvida, né? Porque você vê que a entrada foi muito... Agora na bola, o Luan, camisa 10, ele que já fez o primeiro gol da partida. Apitou o juiz, partiu, Luan bateu. Um gol! Me ajuda aí, Broca. Me ajuda, Broca. É gol dele, o camisa 10. Luan Araújo, 2-0 Guarani. Para infelicidade do goleirão. O goleiro Jadson. Luan Araújo na bola, colocou no ângulo. Foi bola no canto, o goleiro no outro. 2-0 Guarani. E aí, Broca? É a famosa foto que o goleiro não sai, né? O goleirão não saiu na foto, não. Guarani pressionou e conseguiu fazer o segundo gol. Mas essas movimentações que o Guarani fez já deu fruto, né? Você Com viu certeza. É a questão que eu falei, né? Tem alguns aí que não são titulares, vão entrar, vão querer mostrar serviço, né? Para mostrar que não estão ali na reserva de brincadeira. E se alguém vacilar, eles vão tomar a vaga. Exatamente. E o Guarani já domina e vem pro jogo. Chama o Ricardo muito bem na partida, viu? Muito bem na partida o Ricardo. Agora o Eric achou o Nilton Oliveira sozinho na lateral. O Nilton Oliveira ajeitou pro Luciano. Levantou na área. Chegou o Raí. Raí entrou bem na partida, viu? Com certeza, né? Você vê naquele lance, né? Mérito dele, né? Que ele fez uma jogada linda. Só que, infelizmente, ele não conseguiu Agora ampliar. eu quero te falar que só foi Luan cair pelo lado do campo, a jogada apareceu. Então Luan destaca muito quando ele sai pelas laterais. Eu já notei isso. Quando ele aparece pelas laterais, ele acha boas oportunidades. E grandes lances saem dessas jogadas dele. Com certeza, né? É a questão que eu sempre falo, né? Pra você ver, ó, o time do Guarani tendo a bola no chão, sempre vai ter aquela criatividade, né?
Quando perde a bola, você vê que se recompõe rápido. Se joga essa bola orçada, dependendo do jogador que está disputando, tem aquela proteção boa, né? Mas muitas vezes é aquela bola no chão mesmo que eles sempre buscam para tentar fazer algum gol Olha, e sair um lance que dá frutos, né? bombeou camisa 8, Edenilson, a bola sobrou pro Luciano, grande jogada do Luciano, driblou, achou livre, o Dieguinho tocou na ponta, Dieguinho partiu pra cima, tentou o drible, o zagueiro fez o corte, voltou para meio da área, quem dominou foi o Raí ganha a bola, toca, vai achar o Dieguinho sozinho de novo, Dieguinho vai tentar o cruzamento na área, corta a zaga do Real Bahia, o fôlego já foi embora, você viu? Domina o Mazinho, sai pra jogada, camisa 10, é falta. O Du tá muito firme no jogo, né? Ele sempre tá ali perto ali, né? Na questão ali é a primeira falta do Diego, né? Ele tentou ali matar o lance, nada de errado ali, né? Não sei se merecia cartão ali, acho que não merecia, né? Ele só tentou ali matar o lance, não tinha nada de um lance ali de risco, né? Só mesmo para se recompor no seu setor defensivo. Isso, não tava livre, ainda tinha vários jogadores na marcação ainda, então não é lance para cartão amarelo. Mais uma vez tenta sair jogando o Real Bahia. O Ricardo dá um chutão na frente, a bola vai saindo para a linha de fundo. Tiro de meta. Agora 14 minutos do segundo tempo. O Broca. O Guarani apertou agora, né? Fez o segundo gol. 2 gols do Luan na partida. Daqui a pouquinho a gente vai pro chat saber da galera. E a galera tá quietinha no chat, né? Por enquanto a galera aí tá parada, né? Parada no chat. Já está chegando já na marca aí dos 15 minutos aí, né? Com patrocínio da bomdebola.bet. A questão que eu falei, né? O jogo agora tá começando a esquentar, né? O lance já do Raí. Olha, o Raí achou um bom passe pro Eric, sozinho finalizou. O goleirão defendeu sozinho, não tinha ninguém. A cabeçada do Eric foi fraca, né? Com certeza, né? Não precisaria fazer aquilo que ele fez ali, né? Aquele lance ali poderia ocasionar até um erro, né? Uma falha dele ali e tomar um gol desproporcional ao lance, né? Que foi um lance ali, um cabeceio fraco, né? Vem chegando o time Guarani, corta a zaga do Real Bahia. O Ricardo domina, sai jogando bonito, deu o drible, escorregou, mas recuperou de novo. Abriu aqui na ponta pro Sandro, domina camisa 6, abre pro camisa 9. Lucimar, o 9. O Lucimar, o 9, domina, toca no 18. Você conhece o 18, né? Camisa 18 é o Fernando. Fernando achou o número 8. Ednilson domina, ajeita pro camisa 4. Vai me falando o nome aí que eu não lembro, não. Só conheço o Tena. Tena domina, toca na frente. O camisa 11 não conseguiu. Esse camisa 11 eu não tenho aqui, não. Adailton Errou. Já dominou de novo, recupera o camisa 18. Toca no Tena, Tena domina, vira o jogo. Vai achar o passe no meio pro Sandro livre. Sandro tentou o passe, o Duda cortou, recuperou pro Guarani. Tocou na frente pro Eric. O Eric tenta ganhar na corrida. Vai tentar ganhar na corrida. Habilidade. Ganha o Eric, dá um drible. Traga ela pro meio. Vai procurar a oportunidade do passe. Abriu na ponta pro Diego. Camisa 19, lateral direito. Acabou de entrar no jogo. Tá fresquinho. Abriu pro Luan, tocou o Luan, recebeu. Passou pro Maciel, Maciel domina. Toca no Ricardo. Ricardo procura um bom passe. Acha o Eric, é falta. O juizão Du esperou, a vantagem não teve. Marca a falta. E dali, brocador, o camisa 10 Luan, que já tem 2 na partida. É perigoso vir um hat-trick guardar, né? Esse lance é muito perigoso, o camisa 10 Mas Luan. apesar que, se você for ver, né, pelos lances que o goleiro tomou, não foi lances assim que foi falha dele, né? Foi falha mais da questão lá da zaga, né? Do setor defensivo ali. Mas o Jadson parece ser um bom goleiro. Pode ser que seja que ele não tome o gol, mas é igual fala, né? O Luan tecnicamente é diferenciado. E aí, Broca, parece que tem uma movimentação ali no banco do Guarani. Eu acho que vai ter uma substituição, né? Igual eu falei, né? Sempre eles vão tentar ir mesclar agora, né? Poupar jogadores também para descansar. Pode entrar aí o Neguinho, né? Que é o número 13. E o Lei, que eu falei, né? Um ótimo goleiro também. Se ele tivesse entrado e era perigoso, era até cobrar também essa falta, viu? Eu creio que o juiz não vai autorizar essa substituição agora. Se ele autorizar, é perigoso o Lei tentar cobrar, viu? Será possível. Vai sair o Nilton Oliveira. Nilton Oliveira que fez um bom primeiro tempo. Com certeza. Apareceu bem agora no campo de ataque nesse segundo tempo, mas
o time do Guarani vai mexer no time, vai dar rodagem, né, para os jogadores. E até também descansar também os jogadores também, né? Porque não tá Isso. sendo um jogo tão difícil para eles, para a questão de pegar e se esforçar tanto, né? Saiu o Nilton Oliveira, entrou o camisa 13 e o Neguinho. E no gol saiu o goleiro Hernando, entrou o Lei, que é o grande goleiro e artilheiro também. Será que é o Maciel que vai tentar? Bateu o Maciel para fora. O Maciel que arriscou ali, não foi o Luan, não. É a questão que eu falei, né? Se acho que o Lei não viu ali o lance, né? Ou não quis arriscar. Aí. Então o Broca tá aqui atendendo uma ligação. O pessoal tá. O blocador é famoso, hein? A galera tá ligando para ele aí. Tiro de meta, reposição de bola pro Real Bahia. Lançou na frente, domina o camisa 8. Camisa 8 domina, abre pro Ricardo. Ricardo domina, passa pro camisa 8. Domina o Mazinho. É mão do Mazinho. O Du já marcou, bola no chão, Diego. Diego vai sair jogando. Deixou pro César. Deixa pro César, Diego. Sai pro ataque, Diego. César pediu a bola, partiu. Vai procurar um melhor passe. O Luciano tá pedindo na frente. O César achou um passe com o Maciel. Toca no Maciel, recebe. Volta no goleiro Lei. O goleiro que gosta de jogar com os pés. Domina o Lei, passa pro nosso capitão do Guarani, né? O nosso é o Guarani. Domina o César. Retorna essa bola pro camisa 1. Goleiro Lei. Lei domina, procura um melhor passe. Tentou a inversão. Achou o Duda no meio. Duda tocou na frente pro lateral esquerdo. O Neguinho domina o camisa 13. Neguinho volta pro Duda. O Duda entrou bem na partida também, viu? O Luciano entrou bem, hein? O brocador vai falar daqui a pouquinho pra você. Achou O Luciano tá muito bem no jogo. Muito bem. Aí o Eric dominou, vai tentar arriscar. Deu um passe, corta a defesa do Real Bahia. Já entrega de volta o César, domina. Vai dar um passe pro Diego. Achou o Diego sozinho. O Diego é um passe pro Luan. É um perigo, é um perigo. Corta a defesa do Real Bahia. Tio. O bandeirinha marcou ali. Escanteio. Escanteio pro time do Guarani. Então, Broca, voltando aí você aí pra transmissão aí, Broca. Você deu uma saidinha aí. O Guarani voltou pressionando muito agora no segundo tempo. Voltou, o que eu falei pra você da força de vontade de alguns jogadores que estão na reserva, né? E estão tentando mostrar serviço. Escanteio foi batido, a bola sobra na boca da área, o time do Guarani domina. É o Raí, ele tá danadinho, o Raí, hein? Lembrando o Maílson Lopes aqui na narração. Ele é danadinho. Dominou o Maciel, tocou na lateral, Luan, sozinho. Tocou no Maciel, gira a bola o time do Guarani, o César toca no Maciel, recebe, o Luan passou, o César vai tentar o cruzamento, levantou na área, corta a defesa do time do Real Bahia. O Sandro chega, não conseguiu o corte, sobra no lado esquerdo pro Neguinho, vai tentar o cruzamento, levantou na área, subiu de cabeça o Raí pra fora. Que é isso, Raí? Que é isso? Sozinho cabeceou pra fora. Mas eu acho que ali foi mais a questão da altura, né? A proporção dele da altura ali. Um lance também que foi muito forte, né? Ainda ele teve a força de vontade, né, de tentar finalizar ali, mas infelizmente não conseguiu concluir, né, a jogada. Exatamente. 124 pessoas agora assistindo. Agora 21 minutos do segundo tempo. Guarani 2-0. 2 gols do camisa 10, Luan. Daqui a pouquinho tem um voto do melhor jogador da partida, né? A galera do chat aí já pode ir. A partir dos 35 minutos a gente vai abrir a votação. Até a partir dos 40, né? Isso aí. Hoje tá de boa, o tempo tá claro ainda, a transmissão tá excelente. Saiu na frente o Raí, dominou, deu um drible. Deu um passe pro Eric. Chegou a defesa, o camisa 2. Você me tirou a... Luciano. O Luciano fez o corte para a linha de fundo, escanteio, o Guarani segue em cima. O Guarani está tentando aumentar o seu saldo de gols nesse grupo, onde o Salão já fez 7 na primeira rodada. Bateu o escanteio para a linha de fundo, direto, tiro de meta. E aí, Broca? É aquela questão que eu falei, né? O time do Real Bahia tá perdido em campo, né? Você vê que eles estão tentando cadenciar mais, né? Segurando ali, ó, na questão do tiro de meta, né? Você vê que os jogadores já não estão esboçando mais
aquela garra para tentar um empate, Diminuiu o resultado, né? com certeza, né? Eles estão vendo que se abrir, né, vai dificilmente conseguir fazer um gol e num contra-ataque pode sair mais gols. Agora, o que eu percebi nesse segundo tempo, o time do Guarani está forçando muita jogada pelo lado esquerdo. O Nilton Oliveira estava avançando, não foi? Isso mesmo. Conseguiu 2 boas jogadas. Agora, com a entrada do Neguinho, que é um jogador mais ofensivo, eles têm buscado essa jogada na linha de fundo pelo lado esquerdo. E assim, o Guarani voltou para tentar aumentar esse saldo de gol aí nesse grupo. Essa questão que eu falo, né? Tem vezes que a mudança, aquela mesclagem de time também, quando você coloca jogadores de reserva, quer mostrar serviço, né? E com isso, consequentemente, pode ser que saia mais gols, né? Porque, como eu falei, né? Jogadores que estão na reserva vai tentar buscar mais serviço para, por consequência, né? Tentar a titularidade. E eu acho que vai ter agora uma substituição aí no time do Real Bahia, vai entrar o número 7. O Edenilson, camisa 8, já está acusando cansaço ali, já está mancando no jogo, né? Pedindo alteração. E o treinador, o Alex, já está ali com 2 jogadores apostos na sua lateral para fazer a substituição. Saindo pela ponta direita, o time do Guarani domina o Diego. Diego achou o Luan sozinho na frente. Será que vai tentar um drible? Partiu para a linha de fundo, deu um corte. Voltou para o meio, puxou, achou um passe no Rai. O Rai entrou muito bem no jogo. Vai tentar o cruzamento, o Rai ajeitou na boca da área. Luan dominou. Procurou o melhor passe. Corta a zaga o Sandro. O Sandro que agora voltou para a posição de volante. Inverte a jogada o Diego. Arrisca o chute, o Neguinho. Não foi um bom chute, né? A bola saiu para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Real Bahia. Alteração no Real Bahia. O juiz já autorizou ali. Acho que vai sair o número 8 ou é 22, que acho tão diferente, né? O Mazinho vai sair, é o 8, né? E o Mazinho, Ednilson e Mazinho vai sair. E vai entrar o número 7 e 13. O Mazinho, que esforçou bastante no primeiro tempo, jogou sozinho no ataque, né? Com certeza, né? Se você for colocar um jogador ali que destacou no time do Real Bahia, com certeza, sem dúvida, foi o Mazinho, né? Isso. 25 minutos do segundo tempo, 2-0 Guarani. Olha que jogada do Lei. É o que eu falo, né? Aquele jogador ali, aquele goleiro que não tem medo mesmo. Ele é danadinho mesmo para fazer esses lances. Ele assim. gosta de jogar com o pé. Lateral para o Real Bahia. Já cobrou camisa 11. Deu o passe aqui pro camisa 13 que entrou agora. Pega o nome para mim, Túlio. Camisa 13. Quem é, Túlio? A galera no chat aí pode estar passando o nome do camisa 7 e do 13 do Real Bahia que entrou na partida aí. São 114 pessoas assistindo o nosso segundo tempo aqui entre Guarani e Real Bahia. Finalização do Real Bahia direto para fora, camisa 4. Chegando aí aos 27, né? Quase 27, metade dos 27, né? Com patrocínio do Bom de Bola Bet, maior plataforma aí, né? Da nossa região aqui. E eram não só site de apostas agora, né? Agora tem o cassino. Quem tiver interesse em entrar, né? O link do QR Code está aí à esquerda no canto inferior. E jogue com responsabilidade e boa sorte. Vem chegando o time do Guarani pela ponta direita. Luan dominou, cruzou na área, corta a defesa do time do Real Bahia. Retorna no rebote o time do Guarani. César com ela no pé. Tentou levantar na área. Quem vai buscar o Eric? Perde em cima no alto. Domina. Sai no chutão o time do Real Bahia. Assim, o Real Bahia domina, entrega de volta para o Guarani. O Guarani segue pressionando, buscando o seu terceiro gol. Né, Brocador? Isso mesmo, né? O Guarani tá tentando pegar essa bola, girar mais no chão, tá vendo que tá dando resultado, né? E por consequência pode ser que aconteça mais algum gol, né? Mas você vê que alguns jogadores do Real Bahia já esboçam cansaço, né? Pelo esforço, né? Tá tentando dar o máximo, mas mesmo assim não tá conseguindo adquirir aquele resultado que eles esperavam, né? Vem chegando o time do Guarani pelo lado esquerdo. Maciel domina. Achou o Luan, tocou no meio. Luan retornou, deu um passe pro Ricardo.
Ricardo vai tentar a finalização. O melhor passe. Encontrou o César. Mais atrás do César. Domina. Achou o Luan. Toca no camisa 10. O Luan. Toca na linha de fundo. O Neguinho dominou sozinho. Vai cruzar. Vai cruzar. Não. Não. Acertou um cruzamento excelente. Vai. Ricardo não conseguiu o domínio. Não chegou a tempo. Deu um chutão para a linha de fundo. Deu trabalho pro Gandula ali, o Ricardo, né? O chute dele quase foi lá na Igreja Matriz. Reposição de bola pro time do Real Bahia. O goleirão tá numa preguiça também. Aquela famosa cera para 2 segurar a o 0. tempo, né? 2-0 tá bom pro time do Real Bahia, né? Com certeza, né? Porque se ampliar mais, com certeza vai piorar mais a situação deles no campeonato. Bola na lateral, o time do Real Bahia domina o Tena. Camisa 17 toca no 13. 13 ajeita pro camisa 9. 9 retorna, toca pro Tena, camisa 17. Sozinho, não tem ninguém. O time do Real Bahia tá tudo sumido. O pessoal tá sumido. Tá correndo do jogo, né? Eles não estão esboçando mais aquela força de vontade, né? Vai desanimando, né? Porque o resultado já está meio que já negativo para eles mesmos, né? Não tá tendo mais jeito, né? Mas tá tentando pelo menos segurar o resultado, né? Quem tá tendo muito trabalho é o camisa 3, o Ricardo, aqui com o Raí. O Raí entrou bem na partida. Tá dando muito trabalho aqui. O Luan tá caindo por esse lado aqui também. Com certeza, né? Isso aí tá fazendo com que prejudique mais ele ainda, porque Luan ele cansa. Impedimento. O bandeirinha assinalou impedimento. Pra mim foi falta antes, viu? Eu também achei que foi falta. O juiz poderia ter marcado a falta, mas mandou seguir e aí o Luan tava impedido. 30 minutos do segundo tempo, hein, Broca? Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer a eleição aí do... Isso, logo mais já vai ter já a escolha aí do craque do jogo. Já repõe a bola em jogo, o time do Real Bahia lançou na frente, subiu atacante e o César junto com ele. Ali tá difícil, a marcação tá muito justa, a defesa do Guarani não dá espaço, ficou muito difícil pro time do Real Bahia. Está jogando o César, toca pro Lei, o Lei abriu no lado esquerdo, domina o Neguinho, camisa 13, o Neguinho tentou o passe na frente, corta a defesa, está jogando o lateral direito. O juiz deu falta ou lateral? Lateral para o time do Real Bahia. 30 minutos do segundo tempo. Segue Guarani 2, Real Bahia 0. E assim, Broca, daqui a pouquinho vai ter eleição aí do craque do jogo. E aí, Broca, pelo que você viu do jogo até agora, quem você acha que está destacando aí? A questão tá aí o Ricardo, né? O Luan, o Raí, o próprio ali... Carlos Júnior, né? Que não um setor que ele raramente joga, né? Que é a questão ali ofensiva, né? E ele tá se destacando. Você vê que ele faz uma ótima cobertura, sempre tá ali auxiliando ali naquela questão da defensiva. Vem chegando o time do Guarani. Neguinho dominou, bateu na área, espalma o goleiro, sai pra branca da área. Rouba o time do Real Bahia. Partiu pro ataque. O juizão marcou falta ali, né, Branca? Isso mesmo, foi falta. Falta. Bola no chão, bola rolando. Falta o Carlos Júnior, tá apressado. Carlos Júnior dá a impressão que ele quer mais gol, né? É o time que tá com certeza, né? Pelo jeito tá esboçando aquela força de vontade de meter mais algum gol aí, né? Isso. Domina o Diego na lateral direita, vai partir pra linha de fundo. Será? Partiu pra linha de fundo, cruzou, corta a defesa. Sai jogando com o Tena e a bola passou direto. O Tena não conseguiu o domínio. Lateral. Chega aquela hora que já cansa, né? Você vê que o Tena já tá sentindo ali, né? E não é à toa, né? Você vê que praticamente ele jogou aí a maioria do tempo, né? Da partida intensamente, né? Você vê que ele tá sempre rodando ali para fazer aquela marcação, né? Para não correr tanto risco de tomar gol. Vai sentir, né? Não tem jeito. E com certeza vai ser substituído. Já tem 2 jogadores aqui, o Wagner, o camisa 15, já tá ali apostos para ser substituído. Não, na verdade ele vai entrar no lugar do Tena, né? O Wagner. Wagner que é zagueiro. Jogava no time do Taquaril, isso. E também vai entrar o número 14. Agora a gente não sabe o que dizer qual o número. Eu só sei que ele é esposo da Jaqueline.
Jaqueline, que é médica veterinária aqui na cidade de Botuporã. Eu não sei o nome dele, não. Olha lá, tá saindo o Sandro, camisa 5. Entrou o Wagner e o outro 14 aqui, que a gente vai pegar o nome ainda. Saiu o Sandro e o Tena. Maciel domina, tentou a inversão de jogo do lado esquerdo. Domina o camisa 11 do Real Bahia, sai jogando pelo meio. Dailton. Sai jogando pelo meio, falta. O juizão Du sinalizou falta. Du que deu poucos cartões no primeiro tempo. Verdade. E nesse lance poderia até sair um cartão. E do lado do Guarani vai entrar, acho que o número 14, Roberto. Uma substituição bem inusitada aqui. Vai entrar vai entrar pai e filho. Pai e filho. Vai entrar o Roberto e o Riquelme. É o 14 e o Roberto é o camisa 14. E o Riquelme é o... Parecendo 28 ou é 26. Essa numeração do Guarani não ajuda o narrador. É o 26 mesmo. É o Riquelme na camisa 26. Bola no ataque do time do Real Bahia. Bateu pra frente. Goleiro Lei sozinho domina. Vai sair jogando. A camisa 26. (34 minutos e 35 segundos). E aí, Broca? Pra você. Vamos iniciar a votação aqui do craque do jogo? Galera, vocês podem começar aí a votar, né? Em quem vocês acham que merece ser candidato ao craque do jogo, né? Como a gente tinha dito, né? Cada pessoa vota só uma vez, né? Porque só vai contar como um voto por cada perfil. E o que tiver maior voto pelo chat vai ser o valor de 1 ponto. E as pessoas que estão aqui na cabine, cada um que vai votar, também vai constar como cada um ponto. Vem chegando o time do Guarani. O Ricardo domina, tenta o passe no meio. Achou o Luciano. Tocou no Neguinho. O Neguinho cruzou na área. Dominou o Luan, ajeitou no meio. Opa, é pênalti! É pênalti pro time do Guarani. Foi pênalti. Não, foi falta. O juizão assinalou falta, mas foi pênalti. Mas foi pênalti. Volta no replay aí. Eu tenho certeza que essa bola foi dentro da área. O juizão marcou fora. Foi o Bandeira. Foi o Bandeira que marcou Carlinhos falta. marcou falta. Já tinha gritado o pênalti aqui, mas foi falta fora da área. Alô, galera do chat. Mais de 120 pessoas ligadinhas aí. Pode ir votando no craque do jogo. Tem uma oportunidade na boca da área. É Luan ou é o Lei que vai finalizar? Vai chutar essa falta, né? Provavelmente eu acho que vai ser o Lei, viu? Se não for o Lei... Agora, Broca, o juiz tinha marcado o pênalti. Ele foi correndo, mas como o Bandeira assinalou que era falta, ele mudou a ideia de dar o pênalti. Mais uma chance na boca da área ali. A cobrança de falta para o time do Guarani. 2-0 no placar, são 36 minutos do segundo tempo. Vamos ver quem vai para a partida. Tem o Lei, tem o Luan. Eu acho que vai ser o Luan. Vai tentar arriscar o Luan e fazer o seu hat-trick. Hat-trick. Ó, o Brock é bom no inglês aí. Partiu o Lei, bateu. Que golaço! Que golaço! Gol! O locutor chegou a ficar rouco. É do Lei! Camisa 1, goleirão! Bateu firme, forte, no meio do gol. O goleirão não estava esperando não, né, Broca? Igual eu te disse, né? O Lei é aquele cara que, como o Marius falar, é danadinho, né? E, como eu te falei, né? É um exímio cobrador de falta. E essa aí, com certeza, vai para as galerias dele lá de post, lá de gols mais bonitos lá que ele posta no seu Instagram. E tem a substituição, né? Vai sair o Ricardo e o Eric, vai entrar o Roberto e seu filho. Ô, Broca, agora pra mim o goleiro errou no posicionamento da barreira, Broca. A posição da barreira não estava muito boa, mas eu acho que mais foi o erro do goleiro, né? Acho que ele subestimou demais a cobrança do Lei, né? Mas é a questão. Tinha Luan na bola, ele achou que o Luan ia cobrar. E o Luan costuma bater por cima da barreira. Com certeza. Ele armou a barreira mais pro canto. Ficou no outro canto e deixou o meio vazio. O Lei chutou no meio.
É por isso que quando eu vi a barreira eu falei provavelmente vai ser o Lei, né? Porque ele chuta muito forte e essa bola, igual você viu, né? Ele chutou o efeito para defender dificilmente, viu? Aí Guarani 3-0 no placar, aumentando o seu saldo de gol nesse grupo. Provavelmente vai ser disputada a liderança entre Salão e o Guarani, né? Provavelmente sim, né? Agora vamos ver os próximos jogos, né? Se é o time do Salão, né? Se o Salão vai se sobressair, né? Contra os outros times. Porque provavelmente, né? Vão ser os dois que vão Isso. estar ali disputando ali pela cabeça de chave, ali, É né? o esperado, né? Todo mundo estava esperando que o Guarani fosse um dos líderes desse grupo. E o time do Salão, que é um time que sempre faz boas campanhas. Com certeza, né? Um time Olha a também bem bola, montado. olha a bola sobrando na ponta da área. Luan dominou bonito, bateu pra fora. Luan. Ô, Broca, vamos iniciar a votação? Pode 39 minutos, já dá pra iniciar iniciar, a né? votação, né? 40, já tá quase no 40, né? Com o patrocínio aí do bondebola.bet, né? Tá chegando já aos 40 minutos aí, né? Começar o pessoal a votar, né? Pra gente começar a somar os votos para contar o do público e, consequentemente, aqui o nosso voto. Isso, para mais de 120 pessoas assistindo nós aqui. A galera tá curtindo a transmissão do Adilson hoje, por conta do Adilson Souza e o Brocador. Guarani 3-0. Ô, Broca, eu vou votar logo, eu vou iniciar a votação aqui. Você já colocou aí que o Ricardo fez uma boa partida, o setor defensivo, o Carlos Júnior destacou muito bem, mas para mim, não teria como eu não deixar de votar nele. Luan, protagonista, como sempre, 2 gols e deixou bem fácil o jogo para a equipe do Guarani. Para mim, o voto de craque da partida vai para Luan. E você, Broca? Igual eu te disse, né? O Ricardo se destacou muito, né? Parabenizar o Ricardo, o Raí, o próprio Carlos Júnior, César. Mas eu acho que o que foi mais racionado, né? No caso aí foi o Carlos Júnior, né? Você vê ali, ó, já na marcação, né? Você vê que ele é diferenciado, né? Um cara, um coringa, né? Se destaca muito. Mas como você falou, né? Não tem como nem discutir, né? Pelo o futebol apresentado, né? Mesmo que em alguns momentos ele ficou meio ofuscado, mas quando é acionado é sempre decisivo, né? Então meu voto também vai para o Luan. E eu vou passar aqui também, né, para o Túlio para dar o seu voto. Em quem você vota, Túlio? Como vocês disseram, o Luan se destacou muito na partida e por isso meu voto vai para ele. Pronto, agora o Adilson vai ver com o Everton Araújo para ver em quem que ele vai votar. Tô aqui com ele, o grande Everton Araújo. O Everton. O Juara. Juara, famoso Juara. Ô Everton, eu gostaria de saber de você quem foi o destaque na partida aí. O Dilson, pra mim, foi o Luan do Guarani. Fez os 2 gols aí, não foi? Pra mim, ele foi o eleito do melhor da partida. Tá aí, por Unanimidade, né? Isso. Apesar que o chat ainda não votou, né? Mas pela maioria dos votos, né? O que foi eleito aí o craque da partida, né? O Luan Araújo. Mais uma vez, Luan conquistando o prêmio de craque da partida, fez 2 gols, foi decisivo para a equipe do Guarani. E não tem como a gente não destacar aqui a diferença dele quando está em campo. O Guarani joga muito mais, né? Tem muito mais oportunidades. E a vitória se aproxima quando o Luan está em campo. Com certeza, né? Olha, É questão técnica que eu já falo, que né? está aproximando o final da partida, eu queria agradecer a galera aqui que esteve com a gente desde a primeira partida aqui que eu fiz comentário com o Nilton Oliveira. Depois o Nilton Oliveira, a partir dos 10 minutos do segundo tempo do primeiro jogo, me passou a responsabilidade de estar aqui narrando, que é uma coisa que eu nunca fiz. Não sei nem para onde vai, porque é muito difícil. E assim, eu tentei, fiz o possível aqui para ajudar, viu, galera? Então, peço desculpa por alguns erros, por alguns comentários aqui inusitados. Acontece porque a gente não tem controle e habilidade que os principais aqui, os narradores têm, né? O Mailson Lopes e o Nilton Oliveira. Quero agradecer vocês por ter ficado com a gente aí. Agora são 116 pessoas. Quero agradecer, fica um grande abraço e dizer que assim que precisar de mim, estarei aí à disposição, viu, Everton?
Com certeza. Everton não. Brocador. Igual você estava falando, né? Eu também não faço parte também do setor também de comentários, né? Também peço desculpa, né? Não tenho tanto assim conhecimento na linguagem assim muito do futebol, né? A gente vê, a gente aprecia, né? Mas a gente não tem aquele conhecimento assim 100% do futebol, igual a grande maioria aqui, como o Newton, como o Maílson Lopes, né? Que pode-se dizer que respiram mesmo o futebol, né? Que eles participam, né? Jogam, tem aquele conhecimento. Também pedindo também em antemão também desculpa também ao pessoal, né? Agradecer também por estar aí com a gente até agora, né? E espere até o final também. E só agradecer, né? E a Web TV agradece muito ao público, né? Pelo o desempenho aqui de todo mundo, né? Sempre comunicando com a gente, sempre prestativo, sempre a gente como é ser humano, né? Sujeito a erros, mas sempre o público está aqui presente e torcendo não só para o time, né? E também apreciando aqui o futebol aqui que a gente transmite. Tá aí, Brocador disse tudo aí. Pra galera que não tem conhecimento, qualquer hora vem aqui, visita a nossa equipe aqui, a parte de transmissão aqui, para conhecer as dificuldades que a gente enfrenta aqui, porque não tem sido fácil, né, Broca? Com certeza. Ainda mais para mim, que estou estreando aqui na narração. E você achar texto, frase, mensagem. Olha aqui a oportunidade, achou o Guarani, quase sai o quarto gol. Mais uma jogada do Luan, né? Então, voltando aqui à conversa, não é muito difícil você fazer narração de um jogo de futebol. Foi uma experiência para mim. Com e certeza. se tiver outras oportunidades, eu vou encarar porque eu não tenho medo de nada. Me chamou, eu tô aí para fazer. Apitou o Final árbitro, da partida, né? Final da partida. Guarani 3, Real Bahia 0, né? Agradecendo o pessoal aí. A gente vai tentar pegar aí a entrevista aí com o craque da partida, né? O Luan Araújo. Igual o Adilson falou, né? A gente tá aí tentando dar o nosso melhor aqui, né? A gente não tem aquele conhecimento ali 100%, né? Mas a gente aqui fez de coração, né? Tentando transmitir um pouco do que os outros aqui, né? Igual o Maílson, o Newton sempre transmite aqui, né? A gente não tem aquela dinâmica igual eles, né? Mas a gente tentou dar o nosso 100% aí, viu? Muito obrigado mesmo. Agora é só esperar o craque da partida ali para pegar a entrevista com ele. Tá, e como o sinal tá falhando um pouquinho, que eu até mudei aqui o nosso receptor. Luan, chega para cá. Tô aqui ao lado do craque da partida, mais uma vez, o destaque do jogo. Nosso câmera lá, o seu irmão. Tá aí, olha, o Brocador. Quero parabenizar o Luan. Parabéns, Luan. Grande partida que você fez. 2 gols, decisivo mais uma vez. Eleito pela maioria. Praticamente, acho que foi todos os votos, foi seu. E aí eu quero parabenizar e te entregar mais um prêmio de craque do jogo. Eu acho que a prateleira na sua casa não está cabendo mais, né, Luan? São tantas atuações perfeitas sendo eleito o craque do jogo. Quero te parabenizar, mais 3 pontos no Guarani. E aí, como é que foi sendo eleito mais uma vez? Hoje foi um jogo difícil, a gente faltou algumas peças aí importantes, né? Mas graças a Deus conseguimos fazer os 3 pontos aí. Um jogo difícil, os caras, a marcação, luta pesada, mas deu certo. Graças a Deus são os 3 pontos aí. Parabéns, Luan. Obrigadão, valeu. Zé Foto. É isso, Adilson. Obrigado aí ao público aí, né? Que está com a gente aí até agora. Deus abençoe, né? Um ótimo fim de sábado aí por enquanto, né? Amanhã também estaremos aí de volta aí com a Web TV L10, né? Com mais jogos. E que Deus abençoe. Uma boa noite aí. E muito obrigado, viu? Valeu, Broca. Valeu toda a galera aí. Obrigadão pelo suporte aí, viu? Valeu, Finalizando valeu. aí. Deus abençoe.